Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje um pouquinho atrasado, né, mas eu tô trazendo pra vocês os números batidos no final de semana e as principais marcas ao redor do mundo. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam que eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos. Então esse final de semana não foi recheado de grandes marcas, até por isso eu decidi focar em outros vídeos no domingo, porque tava saindo um novo episódio de Rick and Morty, então eu decidi fazer um vídeo de Rick and Morty, mas eu tô trazendo o Clube da Bilheteria pra vocês, que não foi um final de semana sensacional. Na primeira posição ficou o filme Old, do M. Night Shyamalan, né, que é um filme da Universal, mas que foi produzido, né, de forma independente pelo próprio Shyamalan. E o filme conseguiu a primeira posição, abrindo com 16 milhões de dólares. Não foi uma grande marca para o diretor, mas vale a gente lembrar, né, que a gente está passando por um momento de pandemia. Não dá pra gente esquecer isso nunca, porque alguns especialistas fizeram cálculos e falaram que os cinemas ainda não retornaram nem a 50% do potencial que eles tinham no ano de 2019, né, que foi o último grande ano aí dos cinemas. 2020 a gente viu realmente uma catástrofe e agora em 2021 a gente tá vendo os cinemas retornando devagarzinho, mas a gente ainda tem muito potencial para crescer daqui para frente. E o que atrapalhou muito alguns filmes do Shyamalan agora estão ajudando ele. O orçamento dos filmes dele costumavam ser bastante inchados, agora que ele está fazendo produções independentes. Esse filme custou 18 milhões, que não é um filme tão barato assim, tudo bem, né? Não é o filme mais barato que ele já fez, mas de qualquer forma ajuda bastante quando o filme abre com 16 milhões e custou somente 18. Então, com certeza o filme vai se pagar. Eu não sei exatamente qual é o acordo dele com a Universal, né, de distribuição, mas com certeza o filme vai ser lucrativo. E ao redor do mundo todo, o filme chega a 25 milhões de dólares, tendo feito 6 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Ele ainda não tem um alcance global muito grande, mas provavelmente quando ele atingir um serviço de streaming, ele vai se pagar por completo. Ele deve fazer mais um dinheiro bom ainda nas bilheterias, mas os filmes do Shyamalan também têm um apelo muito grande, né, nos serviços de streaming, justamente porque às vezes não são filmes que as pessoas estão desesperadas para assistir no cinema, como um filme da Marvel, como um filme de Star Wars, né, como alguma dessas grandes franquias de terror. São filmes independentes, mas quando chega no serviço de streaming e coloca lá o novo filme do diretor que fez isso, fez aquilo, com certeza muitas pessoas vão querer assistir. E na segunda posição ficou o filme da Paramount, Snake Eyes, que teve uma performance bem ruim, de somente 13 milhões. Por que eu tô dizendo que 13 milhões é uma performance horrível? Não é uma diferença de 3 milhões, a grande diferença é o que eu acabei de falar a respeito do orçamento. O orçamento desse filme, Snake Eyes, é de 100 milhões de dólares, então custou mais de 5 vezes mais caro do que o filme anterior, né, do que o filme Old, e mesmo assim teve uma estreia abaixo. Pra quem não sabe, Snake Eyes é um spin-off, né, um filme derivado da franquia G.I. Joe, então o resultado realmente ficou bem abaixo do esperado. E ao redor do mundo todo o resultado ficou ainda pior, fez somente 4 milhões fora dos Estados Unidos, chegando à marca dos 17 milhões. Então, mesmo que esse filme exploda em popularidade, mesmo que faça muito dinheiro na China, de forma alguma esse filme vai ser muito lucrativo, lembrando que mesmo que ele faça sucesso na China, que eu nem sei se ele vai ser lançado por lá, eles têm que fazer muito dinheiro, porque somente 25% do dinheiro arrecadado em filmes lançados na China volta para o estúdio. Então o filme teria que realmente explodir a boca do balão por lá para conseguir ser lucrativo. E na terceira posição e no seu terceiro final de semana, com uma queda de 55%, ficou o filme da Viúva Negra, que fez mais 11 milhões de dólares. Então a queda do primeiro para o segundo final de semana foi muito grande, mas foi a par ali, eu falei a respeito disso no último Clube da Bilheteria, que o filme tinha tido uma queda acentuada, mas que não é tão fora da curva para filmes de super-herói, e agora teve uma queda um pouquinho menor, de 55%, e o filme chega a 156 milhões de dólares em território americano, que é uma marca muito legal para o ano de 2021, então mesmo tendo sido lançado no serviço de streaming Disney Plus, né, dentro do Premier Access, que você tem que pagar um pouquinho a mais para assistir, o filme ainda conseguiu ter uma bilheteria muito legal em território americano e já está chegando, né, praticamente na primeira posição do ano. E internacionalmente, sem estrear em território chinês, ou seja, sem a participação da China, que é o maior mercado fora dos Estados Unidos, o filme fez mais 160 milhões, chegando a 316 milhões de dólares mundialmente. Eu diria que é um resultado muito positivo, considerando o que a empresa fez também, né, no Premier Access do Disney Plus, onde todo o dinheiro arrecadado fica para Disney. Foi anunciado no primeiro final de semana que o filme fez 60 milhões de dólares, e se o filme continuou fazendo mais um dinheiro por lá,
com certeza o resultado foi satisfatório, apesar de estarem falando que existe uma rixa entre o Bob Iger e entre o Bob Chapek a respeito disso, mas eu não vou abordar isso no vídeo de hoje. E na quarta posição, o filme estrelado pelo LeBron James, Space Jam, Um Novo Legado, o filme que tinha ficado na primeira posição, né, tinha ficado à frente de Viúva Negra, agora caiu, ficando atrás na quarta posição. O filme fez mais 9,5 milhões de dólares e caiu 69%, mais ou menos a mesma queda que Viúva Negra no final de semana passado. Isso mostra que as duas quedas foram acentuadas, mas mostra que não é algo tão fora da curva assim, porque senão não teria acontecido já no final de semana seguinte com uma empresa concorrente. E o Space Jam, vale a gente lembrar, também foi lançado no HBO Max simultaneamente, então mais pessoas podem ter assistido pelo HBO Max, porque a gente viu que a pandemia foi muito prejudicial para filmes focados no público infantil, então o Space Jam pode ter sido muito atingido. Eu realmente acho que num período normal, em 2019, 2018, talvez esse filme tivesse feito muito mais sucesso, lembrando que se o filme tivesse sido lançado no final do ano passado, que era originalmente a data que era para ele ter sido lançado, o LeBron James ia ter acabado de ganhar um título e ia ter saído no Space Jam Um Novo Legado. Então acho que a situação teria sido bem diferente. E o filme chega a 51 milhões de dólares em território americano, que não é um número de se jogar fora, e chega a 93 milhões de dólares internacionalmente, que também é um número legal, mas a gente tem que lembrar que o orçamento do filme está na casa dos 150 milhões de dólares, até porque, né, o filme funciona mais como uma propaganda da Warner do que como um filme por si só. E na quinta posição, com uma queda de 37%, ficou um dos grandes filmes do ano, o filme Velozes e Furiosos 9, que fez mais 4,8 milhões de dólares, e o filme que custou incríveis 225 milhões de dólares, só que eu acho que esse valor já extrapolou muito esse número, porque quando ele foi anunciado, né, muito antes de toda a pandemia, muito antes de tudo isso, a gente sabia que esse filme tinha um orçamento nessa casa dos 225 milhões, só que eles já gastaram com 3 campanhas de marketing, porque eles iam lançar originalmente, depois eles empurraram, fizeram toda uma campanha de marketing, empurraram de novo, então eu diria que o preço desse filme já está muito acima disso, e o filme fez 622 milhões de dólares internacionalmente, somando uma performance muito boa em território chinês, e fez 164 milhões de dólares em território americano, então o filme está tendo uma performance legal, só que considerando o orçamento, eu diria que ele não está sendo tão lucrativo assim, ainda mais considerando que dos grandes filmes que estão na dianteira, é o único que não saiu simultaneamente num serviço de streaming. Então não saiu no Disney Plus, como é o caso dos filmes da Disney, e não saiu no HBO Max, como é o caso dos filmes da Warner. Esse filme saiu somente nos cinemas, e mesmo assim, se a gente olhar Velozes e Furiosos 7 e Velozes e Furiosos 8, a gente vai ver que esse filme Velozes e Furiosos 9 teve uma queda realmente muito grande, ficando com menos da metade da bilheteria do filme 8, e muito menos da metade do que o filme 7. Então a gente consegue sentir que a pandemia ainda tá sim afetando muito o resultado dos filmes. E eu vejo muitas pessoas tentando ignorar esse fato quando a gente fala do filme da Viúva Negra, porque todo mundo quer trazer a narrativa de que o filme da Viúva Negra tá sendo um grande fracasso, sendo que na verdade não tá sendo. A gente pode ver pelo filme Velozes e Furiosos 9, considerando que o filme da Viúva Negra teve um resultado muito bom no Disney Plus, né, 60 milhões somente no primeiro final de semana, e que o filme ainda não estreou em território chinês. E só falando de forma bem rápida para vocês, o top 5 em território americano do ano de 2021 ficou o seguinte: na primeira posição, Velozes e Furiosos 9 com 164 milhões, na segunda posição, Um Lugar Silencioso Parte 2 com 157, seguido de perto por Viúva Negra com 156, então com menos de 10 milhões de dólares o filme da Viúva Negra vai tomar a dianteira do ano de 2021, mesmo que muitas pessoas estão falando que o filme foi um fracasso, e isso sem contar o resultado do Disney Plus. E aí a gente continua, Godzilla vs Kong com 100 milhões e o filme da Cruella com 84 milhões. Então tá muito bem distribuído, né? Um filme da Universal, um filme da Paramount, um filme da Disney, um filme da Warner e mais um filme da Disney. E internacionalmente, né, a gente continua vendo os chineses no topo. A gente vê Hi Mom com 841 milhões, depois Detetive Chinatown 3 com 698, Velozes e Furiosos 9 com 622, Godzilla vs Kong com 465 e Viúva Negra com 316 milhões de dólares.
Então eu realmente não sei o que está acontecendo com o lançamento da China. Eu tenho um vídeo para trazer para vocês, mas nada foi confirmado por enquanto, a não ser que eu não tenha encontrado nada a respeito, mas já tenha sido confirmado de alguma forma. Por enquanto a gente ainda não tem notícia a respeito do lançamento da Viúva Negra em território chinês. Mas com certeza, se a gente somar todas essas variáveis, o filme está sendo sim lucrativo, assim como outros grandes filmes como Velozes e Furiosos 9 e Godzilla vs Kong. E como sempre, pessoal, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do Clube da Bilheteria dessa semana. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.